Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o clássico Gritos e Sussurros. Em um casarão, 3 irmãs precisam lidar com a morte de maneiras diferentes. Uma delas está com câncer terminal, muito debilitada. A segunda está enfrentando o luto de perder o marido que se suicidou após descobrir uma traição dela. E a terceira costuma praticar atos de violência contra si mesma. Gritos e Sussurros, clássico filme lançado em 1972, conta com direção de Ingmar Bergman, um dos grandes nomes do cinema, que inclusive por muito tempo foi um dos meus diretores favoritos. Ele é o responsável também por Sonata de Outono, Persona, O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, entre outros clássicos. É um cara cheio de filmões na bagagem. E Gritos e Sussurros talvez seja o mais conhecido dele, em especial pelo poder de suas imagens, que se tornaram extremamente marcantes. O uso da cor aqui é muito significativo e a gente vai explorar isso ao longo da crítica. Mas antes de eu entrar na fotografia, na direção, no roteiro, na trilha musical, eu preciso levantar um ponto aqui, que é o elenco desse filme. Bergman está acostumado a trabalhar com grandes atrizes da história do cinema, inclusive ele tem algumas parceiras recorrentes que são tidas inclusive por muitos como suas musas, mas aqui, como em tantos outros filmes dele, a gente só tem nome de peso e todas entregam muito bem. E algumas dessas atrizes são Liv Ullmann, uma dessas musas que eu mencionei, Ingrid Thulin, Harriet Anderson e a Carrie Slyman. Todas estão brilhantes aqui, cada uma entregando uma faceta para a discussão proposta pelo Bergman, que a gente também já vai se aprofundar mais para frente, e para além disso, cada uma dentro de um tom muito particular. É um filme onde o elenco não está necessariamente alinhado, mas sim cada um está no nível necessário para o seu papel. Algumas precisam estar um pouco acima, um pouco mais exageradas, com uma potência maior. Outras precisam atuar nas minúcias, com pequenas sutilezas e delicadezas, e uma performance mais contida. A grande sacada é como você vai balancear tudo isso dentro de uma unidade fílmica, trazendo uma coerência, trazendo uma coesão. Mérito da direção do Bergman, mas também, obviamente, desses nomes que eu mencionei, ótimas atrizes. No entanto, como eu pontuei, já passamos por esses nomes do elenco e vamos dar um enfoque aqui um pouco maior nas temáticas do filme e como Bergman vai trabalhá-las a partir da sua linguagem cinematográfica. E para isso, de certa forma, eu preciso trazer um elemento externo ao filme. Bergman é um cineasta que por muitas vezes deu declarações ou escreveu sobre seu medo da morte. Ele falava abertamente sobre isso. Inclusive, esse é um tema recorrente em vários dos seus filmes. Tanto a morte em si, como a efemeridade da vida. Ela como um elemento um tanto quanto passageiro. E isso vai aparecer aqui em Gritos e Sussurros de diferentes maneiras, através de diferentes prismas. Cada personagem vai engrandecer esse debate com a sua visão. É quase como se ele tivesse uma múltipla personalidade na hora de escrever e conseguisse captar diferentes nuances dentro da sua própria visão, a ponto de trabalhar essas nuances para ramificá-las e transformar em discussões novas. E isso é simplesmente fascinante. Afinal, ele pegou o seu medo da morte e ao invés de esconder isso, jogar para debaixo do tapete ou simplesmente relevar como uma forma de esquecer, ele decidiu estudar. Existe também uma admiração do Bergman pelo fim da vida. É um medo, mas que não cria uma barreira, não cria uma trava. Inclusive, em Gritos e Sussurros especificamente, por mais que a gente tenha ali um drama muito
carregado, muito intenso, de muita complexidade, a gente também tem, de certa maneira, um panorama de filme de terror. Existe um suspense, um clima de melancolia dentro daquele casarão, que nos lembra também cenários típicos do gênero do horror, que muito me encanta e me fascina. Ele inclusive posiciona os seus personagens, as suas personagens, melhor dizendo, porque as mulheres são o destaque aqui, de forma a também parecerem fantasmas, parecerem espíritos que apenas vagam por aqueles ambientes. O próprio trabalho de figurino, de maquiagem, de cabelo, nos remete a isso. Existe um tom ali um tanto quanto fantasmagórico, que para além de trazer essa camada do horror ao filme, pode se fazer presente para também reforçar que o que a gente está vendo em tela não são necessariamente mulheres reais, mas sim uma espécie de manifestação astral ou espiritual daquelas pessoas. E na construção desse clima, outra coisa muito importante é como esse diretor vai se utilizar de uma trilha musical extremamente discreta e sofisticada, em especial no uso dos instrumentos que ele escolhe, mas também o uso do silêncio. É um filme que dá muitas pausas, tanto entre as músicas como entre os diálogos. E nessas pausas não existe necessariamente uma ausência de informação ou de conteúdo. Afinal, essas personagens parecem se comunicar e falar pelo olhar, sem a palavra dita. E entre aspas, dentro desse silêncio, um elemento que aparece constantemente é o relógio. Ele pode não estar necessariamente em quadro ali no frame composto por Bergman, mas você vai estar ouvindo ele passar. O tempo nunca para. Ele está sempre ali avançando e, de certa forma, mostrando que a morte está chegando, que a morte está se aproximando. E já que eu comentei rapidinho ali sobre o trabalho de cabelo, maquiagem e figurino, eu quero explorar um pouquinho mais sobre o figurino em específico, porque eu acho que existe uma discussão proposta a partir dele, ou melhor, a partir da retirada dele. Existe uma cena dentro do filme onde uma das personagens vai se despindo após um jantar e a funcionária, a Ana, vai ajudando, vai auxiliando ela a tirar essa roupa. E para mim é um dos momentos mais significativos do filme, se não o mais. Afinal, a gente está falando aqui sobre essa coisa da morte, esse medo, esse anseio, como essas personagens lidam com ela. Mas para além disso, a gente está falando de como essas personagens demonstram esse medo e demonstram essa proximidade com o fim da vida. E nesse momento onde uma das irmãs está se despindo de suas roupas, de suas vestes, implicitamente ela também está se despindo das máscaras sociais que ela vestia. E a partir daquele ponto do filme, ela se torna outra. Existe uma virada de chave, onde ela parece não estar tão preocupada assim com os outros, coisa que costumeiramente ela vinha apresentando antes. É um momento de forte quebra dentro do filme, mas não é o único. Existem outras rupturas muito interessantes ali no que diz respeito ao trabalho de figurino. Por exemplo, por grande parte do filme, o branco é muito presente quando a gente está vendo essas irmãs. No entanto, a partir de uma morte que rola, esse branco é substituído pelo preto. E aí vem toda aquela carga simbólica do luto. E aí vocês veem como o Bergman não deixa passar nada. Ele se utiliza de todos os recursos possíveis, de todos os aparatos da linguagem cinematográfica para comunicar o que ele quer. Seja história, seja uma sensação. E aí, já que eu citei essa capacidade do Bergman, eu preciso entrar aqui também no domínio que ele possui da mise-en-scène. Eu já expliquei esse conceito várias vezes aqui no canal, mas vale passar rapidamente por ele de novo. A mise-en-scène, de certa forma, é a organização da cena, do quadro. É como os atores vão estar dispostos, quais roupas eles vão estar usando, como a iluminação vai incidir em cada coisa,
como vai se dar o trabalho da direção de arte na composição do cenário, é como a câmera vai se movimentar, quais enquadramentos ela vai tomar, tudo isso é mise-en-scène. Como eu disse, é a organização da cena, é a organização do plano, do quadro. E como eu pontuei, Bergman é um gênio nisso. Em especial quando ele precisa posicionar os seus atores. O que ele faz aqui é um trabalho de gênio, que para além de buscar referências em pinturas, em quadros clássicos da história, ele vai comunicar muito sobre os personagens e sobre o que eles estão sentindo. Sim, tudo isso pela simples posição de cada um. E é curioso que cada uma das composições desse filme parecem ter inúmeras camadas. E não só no que diz respeito à profundidade de campo, mas camadas de interpretação. Cada coisa ali, por mais simples que pareça, parece estar representando algo além, algo escondido. Ele, por exemplo, nesse filme trabalha muito planos fechados no rosto das atrizes, com isso trazendo uma claustrofobia, mas também potencializando os sentimentos e as emoções ali representadas. O olhar é muito valorizado. E mesmo dentro dos close-ups, dos closes, ele consegue trabalhar essa composição a ponto de gerar alguns frames muito complexos. Ele tem pouco espaço amostral, ele tem pouco espaço para manipular as posições, mas ainda assim o cara consegue. Eu adoro, por exemplo, todos aqueles onde uma atriz se coloca à frente da outra, mas as duas ainda estão perto o suficiente para que o foco toque as duas, e existe ali uma espécie de complementação, algo meio yin-yang, mas que ao mesmo tempo traz um antagonismo através do jogo de cores e através das próprias posições e olhares. E quando a gente deixa de lado esses closes e vai falar dos planos abertos, dos planos médios, ele segue nessa mesma linha das composições sensacionais. E novamente trabalhando camadas, nos dois sentidos da palavra, como eu mencionei antes. E ainda acrescentando que com o plano aberto ele pode manipular ainda mais as cores e ainda mais os objetos de cena. Existe um frame mais famoso desse filme, naquela sala vermelha, onde as mulheres estão sentadas, dispostas pela sala, cada uma numa profundidade diferente, cada uma fazendo algo diferente, com a luz incidindo em cada uma de forma diferente, mas ainda assim tudo é tão harmônico. É uma imagem linda de se ver. E só para eu não dizer que eu não citei um pouco mais aprofundadamente quando eu falei que ele puxa referências de quadros clássicos, de pinturas do Renascimento, por exemplo, ou até de esculturas, obras de arte como um todo, nesse filme a gente tem uma série de paralelos entre frames e outras obras de arte para além do cinema. Existe um plano ali onde ele emula Pietà, que, nossa senhora, é um esculacho. Eu até postei no Instagram e falei, cara, o Bergman pinta com a luz. Porque são frames tão espetaculares que você demora, o seu olhar demora a entender que aquilo ali não é uma pintura e sim uma fotografia, um frame de um filme. O seu olho não consegue entender isso. E uma coisa até que eu brinquei com um amigo meu, eu falei, cara, o Bergman é o último pintor do cinema. O trabalho desse cara nesse sentido é sensacional. Tudo bem que aí depois eu lembrei do Kubrick e o trabalho dele, por exemplo, em Barry Lyndon, e eu falei, tá, o Bergman não foi o último pintor do cinema, talvez tenha sido o Kubrick. Ingrid Thulin, Corey Sylvain, Henry Bowman. Mas agora, já indo para os finalmente e fazendo uma visão geral, Gritos e Sussurros, lançado em 1972, é mais um dos grandes clássicos de Ingmar Bergman. Um filme onde ele demonstra todo o seu potencial ao explorar as suas temáticas, já de certa forma batidas, mas ainda assim com um frescor, com uma originalidade e com uma potência muito singular.
É um filme também de imagens potentes, essa composição do Bergman me fascina, grandes interpretações, o elenco é sensacional e uma montagem que, por mais que eu não tenha pontuado ao longo da crítica, merece destaque. Ela é muito assertiva, ela é muito simples, ao mesmo tempo que muito complexa. Essa coisa que ele faz de quebrar a linha do tempo principal e você voltar algumas vezes ao passado, é encaixado com uma precisão, é encaixado com cuidado. São grandes flashbacks, mas que não soam como flashbacks e ainda assim não são confusos. E é daí que eu acho que o adjetivo simples se encaixa, porque ela não grita, ela não parece difícil, por mais que ela seja extremamente, novamente, complexa para ser executada. E para aí de fato finalizar, eu preciso fazer um agradecimento. Afinal, essa crítica de gritos e sussurros é a primeira crítica patrocinada do canal. Para quem não sabe, nas nossas lives eu abro a possibilidade de você fazer um superchat de R$25 ou mais e com isso patrocinar uma crítica. Você pode pedir o filme que você quiser, desde que eu já não tenha gravado e postado sobre ele. E nessa dinâmica, em uma das nossas lives, o Gabriel Anjos pagou R$25 para que essa crítica aqui saísse. Então, se você gostou, agradeça ao Gabriel e também, é claro, fica aqui o meu agradecimento para ele. Valeu por apoiar o canal, valeu por acreditar no meu trabalho e espero que você tenha curtido o vídeo até aqui. Um beijo, Gabriel, valeu, falou e fui!